Após dias em queda, velocidade de afundamento de mina da Braskem volta a subir e Maceió segue em alerta máximo para risco de colapso. Operações terrestres tornarão armazém médico na faixa de Gaza inutilizável e exército israelense manda esvaziar local em 24 horas. Presidente Lula disse que se acordo entre Mercosul e União Europeia não der certo, paciência, mas não foi por culpa do Brasil. Português é preso pela Polícia Federal suspeito de tráfico internacional de crianças no interior de São Paulo. Endividamento registra menor volume desde janeiro de 2022, mesmo com grande parte dos brasileiros com contas a vencer. Campanha no cinema faz alerta para riscos do glaucoma, causa mais comum da cegueira definitiva. 10 alpinistas sobreviventes do câncer se preparam para alcançar o topo de um vulcão. E Raíssa Leal brilha e garante título da Liga Mundial de Skate Street com nota histórica. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os técnicos da sala de situação, montada para acompanhar as condições da mina da Braskem, que corre risco iminente de colapsar em Maceió, constataram que a velocidade de afundamento do solo no local voltou a subir nesta segunda-feira, para 0,26 centímetros por hora. Apesar disso, o grupo seguirá com monitoramento integral na região. A fiscalização se faz necessária, pois, segundo os especialistas, o deslocamento vertical do solo na região da mina ainda é alto, com movimentação diária semelhante ao que era observado anualmente durante os últimos anos de monitoramento. A sala de situação é composta por integrantes do Ministério de Minas e Energia, do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Mineração. Neste domingo, foi registrado um afundamento de 10 centímetros no período de 24 horas, ante um deslocamento de 15 centímetros observado no sábado. Nenhum abalo sísmico foi registrado durante o dia de ontem. Uma imagem feita com drone e divulgada no relatório elaborado pelos integrantes da sala de situação mostrou um pequeno avanço da lagoa situada nas proximidades da mina. A Defesa Civil de Alagoas informou que já chegaram ao estado os técnicos do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, que irão passar uma semana em Maceió para avaliação de riscos na região da Mina 18, com possibilidade de colapso iminente. Ainda hoje, representantes da Defesa Civil Estadual se reuniram com os especialistas do DRM para dividir informações sobre a mina para que os técnicos iniciem os trabalhos. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, viajou nesta segunda-feira a Brasília, onde se encontrou com autoridades para tratar da iminência do colapso da Mina 18 da Braskem. Segundo a assessoria, o prefeito solicitou ajuda de diversos órgãos federais ao município. O prefeito se reuniu hoje com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Fernandes, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdemar Góes, e com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. E nós precisamos agora de unidade, precisamos do governo federal. Os desafios para a nossa cidade são enormes. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade. Nós temos pressão por novos serviços de saúde pública, de infraestrutura, novas creches, novas escolas. A logística de toda a cidade mudou, a dinâmica social. E além de uma tragédia ambiental, de uma tragédia material, nós temos uma tragédia social. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência em 29 de novembro por risco iminente de colapso de uma mina da Petroquímica Braskem, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutage. Segundo o governo do estado, houve 5 abalos sísmicos na área no mês de novembro e o possível desabamento pode ocasionar a formação de grandes crateras na região.
A Defesa Civil de Alagoas alertou que uma ruptura no local pode ter um efeito cascata em outras minas. A Braskem informou que continua mobilizada e monitorando a situação da mina 18, localizada no bairro do Mutagem, em Maceió. A petroquímica diz que utiliza de equipamentos de última geração para garantir a detecção de qualquer movimento do solo. A região de risco está isolada desde o dia 28 de novembro e a empresa vem apoiando a realocação dos moradores de 23 imóveis da região. O presidente Lula disse neste fim de semana na COP28 em Dubai que se o acordo entre Mercosul e União Europeia não der certo, paciência, mas não foi por culpa do Brasil. A declaração foi dada em resposta a críticas de Emmanuel Macron, presidente da França, que disse ser contra o acordo. Porém, hoje, Lula disse que vai continuar lutando para concluir a parceria. Mais perto da data prevista para a conclusão do acordo entre Mercosul e a União Europeia, uma declaração do presidente francês Emmanuel Macron, que é contra o acordo, estremeceu até mesmo os mais otimistas. Além disso, um representante da União Europeia que viria ao Brasil essa semana para discutir a proposta cancelou a viagem. Hoje, em Berlim, ao lado do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Lula disse que vai continuar trabalhando para fechar o acordo, que deve facilitar e reduzir tarifas de comércio entre os dois blocos. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer, porque depois de 23 anos, se a gente não concluir o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Na mesma linha, o chanceler alemão afirmou que o acordo é benéfico a todos os países envolvidos e lembrou que o tema está sendo discutido no âmbito da União Europeia e não apenas da França. Além disso, afirmou que a Alemanha é a favor do acordo. Então, peço a todos os envolvidos que façam prova de pragmatismo e que estejam dispostos a celebrar soluções de compromisso. A Alemanha está interessada na assinatura deste acordo, seria um grande progresso, embora tenhamos boas relações bilaterais e sempre possamos melhorar essas relações, mas seria muito bom que o acordo Mercosul fosse assinado. Durante a COP28 em Dubai, o presidente Lula se encontrou com Emmanuel Macron e pediu ao francês que olhasse com carinho para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, pois os latino-americanos têm muito potencial de produção e exportação. Mas logo após o encontro, o presidente francês disse em coletiva à imprensa que é totalmente contra o acordo. Macron disse que o tema vem sendo discutido há décadas e foi mal costurado. Além disso, não leva em conta as demandas ambientais defendidas pelo Brasil em outras ocasiões. O presidente Lula rebateu a crítica do francês Emmanuel Macron, dizendo que a opinião de Macron não reflete o posicionamento da União Europeia e novos encontros ainda serão realizados para afinar detalhes. Lula acredita que o acordo entre União Europeia e Mercosul pode ser concretizado, mas não descarta a possibilidade de que a negociação fracasse. Em Dubai, o presidente disse que se o acordo não der certo, paciência. A posição do nosso companheiro presidente da França é conhecida historicamente. A França sempre foi o país que criou obstáculo no acordo do Mercosul com a União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. É isso. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. Sabe? É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Lula fez um balanço da participação do Brasil na COP28 e voltou a cobrar repasses financeiros dos países mais ricos para garantir recursos para preservar e conservar
o meio ambiente nos países em desenvolvimento. Lula também comentou a participação do Brasil na OPEP+, grupo composto pelos países que mais produzem petróleo no mundo. O presidente brasileiro disse que o Brasil está na condição de observador e vai atuar para convencer os membros da OPEP a investirem em transição energética para fontes limpas. É verdade que nós precisamos criar alternativa. Então, antes de você acabar por sectarismo, você precisa oferecer à humanidade a opção. E a nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia, a investir em combustível fóssil. E o Brasil ganhou hoje na COP28 o prêmio de Fóssil do Dia. Mas longe de ser algo bom, esse prêmio é concedido de forma irônica uma vez por dia durante as conferências climáticas da ONU desde 1999. Os ativistas deram esse prêmio por conta da adesão do Brasil à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Segundo os responsáveis pela premiação, o Brasil parece ter confundido a produção de petróleo com liderança climática. Segundo a ala ambientalista do governo, o aval do presidente Lula para o Brasil entrar na organização ofuscou o papel do país durante a COP28 na defesa de medidas para combate às mudanças climáticas. A guerra no Oriente Médio ganhou novos contornos nesta segunda-feira. Isso devido a reflexos de um vazamento de documentos, e-mails e entrevistas que foi mostrado que as autoridades israelenses sabiam do plano do Hamas para o ataque do dia 7 de outubro, mais de um ano antes de ele acontecer. Além disso, a Organização Mundial da Saúde recebeu uma notificação das Forças de Defesa de Israel para que retirem o abastecimento de seu armazém médico, localizado no sul da faixa de Gaza, em um prazo de 24 horas, por conta do aumento das operações terrestres, que, segundo Israel, tornarão o local inutilizável. Esta segunda-feira foi agitada no Oriente Médio. Após as pausas humanitárias, a guerra voltou a todo vapor na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel informaram que mais 200 alvos do Hamas foram atingidos em ataques aéreos durante a madrugada. Os alvos, segundo o exército, incluíram infraestruturas do movimento radical palestino no norte da faixa de Gaza. Também teriam sido atingidos veículos com foguetes, granadas e outros equipamentos de combate. Residentes de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, descreveram esse como o mais duro ataque desde o início da contraofensiva israelense, dada a intensidade dos bombardeios das forças israelenses. Mas, para além dos ataques e avanços de Israel, uma nova situação pretende alterar o destino da guerra. Isso porque, após documentos, e-mails e entrevistas vazadas, foi possível chegar à lógica de que as autoridades israelenses sabiam do plano do Hamas para o ataque do dia 7 de outubro, mais de um ano antes dele acontecer. O que chamou a atenção e o que foi divulgado é que as autoridades militares e da inteligência israelenses, no entanto, descartaram o plano considerando-o muito ambicioso e difícil para que o grupo terrorista o colocasse em prática. O documento, chamado de Muralha de Jericó, delineava ponto a ponto exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas, segundo Tel Aviv. O documento em si não estabelecia uma data para os atentados, mas descrevia um assalto metódico projetado para sobrecarregar as fortificações ao redor da faixa de Gaza, tomar cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo o quartel-general de uma divisão. O plano também incluía detalhes sobre a localização e o tamanho das forças militares israelenses, centros de comunicação e outras informações sensíveis, levantando questões sobre como o Hamas obteve suas informações e se houve vazamentos. A dúvida que fica é se todas as autoridades sabiam desse plano,
por que não fizeram nada para impedir o ataque terrorista. Questionamentos como esses estão sendo feitos ao redor do mundo e as respostas podem vir em alguns dias. O que se sabe ao certo é que o Hamas, no entanto, vinha elaborando planos de ataque há muitos anos e os oficiais israelenses haviam obtido versões anteriores dele. O que poderia ter sido um golpe de inteligência se transformou em uma das piores avaliações erradas dos 75 anos de Israel. O Ministério da Defesa acaba de confirmar que deslocou 20 veículos blindados para reforçar a segurança da fronteira com a Venezuela. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que a operação já estava planejada para o combate ao garimpo na região, mas que as viaturas poderão ajudar na segurança. Contudo, ao que parece, o envio dos blindados é para a proteção nacional, já que a área passa por uma escalada de tensão relacionada à disputa entre Venezuela e Guiana, pelo território de Essequibo, uma grande porção de terra hoje sob a administração da Guiana, que abriga grandes reservas de petróleo e que, na última semana, o governo de Nicolás Maduro fez até um plebiscito para anexar a região à Venezuela. Plebiscito esse com 96% de aprovação dos venezuelanos, segundo o governo ditatorial de Nicolás Maduro. E veja a seguir, gastos dos brasileiros no exterior representam o maior nível das despesas fora do país desde 2019. E ainda, endividamento registra menor volume desde janeiro do ano passado, mesmo com grande parte dos brasileiros com contas a vencer. O número de famílias endividadas caiu pelo 5º mês seguido no Brasil, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais de 76% dos brasileiros relatam ter dívidas a vencer. Embora a porcentagem seja alta, é o menor volume de endividados desde janeiro de 2022. 29% estão com dívidas atrasadas, 12% não sabem como vão pagar os débitos e 17% das pessoas dizem que estão muito endividadas. Em média, as dívidas consomem 30% da renda familiar e o cartão de crédito segue sendo a maior dívida para 87% das pessoas. E agora a gente está tendo uma queda não só do endividamento, mas também da inadimplência. Então, mostrando que as famílias estão começando a conseguir cumprir os seus compromissos mês a mês. O que se destaca nesse novo resultado é que os melhores resultados estão concentrados nas famílias de menor renda, então de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 5. Então, isso mostra um indício de que o programa Desenrola proposto pelo governo está começando a surtir efeito nas camadas mais baixas. Se essa perspectiva continuar, nos próximos meses a gente vai continuar com a acentuação da saída da inadimplência das famílias e com isso o varejo nacional e os setores produtivos tendem a se beneficiar com uma nova reativação do consumo das famílias na economia brasileira. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram mais de 12 bilhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais, entre janeiro e outubro deste ano. Os dados divulgados hoje pelo Banco Central representam o maior nível das despesas fora do país desde 2019, mesmo sem considerar os últimos 2 meses restantes de 2023. O volume de recursos deixado por estrangeiros no Brasil até outubro também atingiu o maior nível após a pandemia. Os economistas voltaram a prever uma inflação mais alta no Brasil para este e para o ano que vem. No Boletim Focus divulgado hoje, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor subiu em 0,01 ponto percentual em relação à semana passada, indo para 4,54%. Quanto maior, menor o poder de compra das pessoas. Isso porque o salário não acompanha esse crescimento. Mas ainda com a alta estimativa de aumento dos preços de bens e serviços deste ano, continuou abaixo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.
Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram as novas projeções do Boletim Focus e seguiam na expectativa pela divulgação de dados importantes ao longo da semana, com destaque para o Produto Interno Bruto brasileiro. O mercado ainda aguarda números de emprego nos Estados Unidos e monitora eventuais sinais sobre o quadro de juros na maior economia do mundo. Com isso, o dólar fechou em forte alta de 1,38%, cotado em R$ 4,94 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,08% aos 126.803 pontos. A conta de luz dos brasileiros ficará mais cara no ano que vem. A previsão feita pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia mostrou que o aumento acontecerá mesmo com a cheia dos reservatórios das hidrelétricas. A expectativa é de um aumento médio entre 6% e 10%. Isso vai depender de discussões jurídicas sobre os créditos de impostos que têm sido usados para segurar os reajustes. O Brasil registrou 39 milhões de trabalhadores informais no terceiro trimestre de 2023. Segundo o IBGE, o número equivale a 39,1% da população ocupada do país. A queda do percentual de informalidade desde o segundo trimestre se aproxima do maior resultado da série histórica, registrado no ano passado, quando 40 milhões de pessoas trabalhavam informalmente. Pela primeira vez no Brasil, uma iniciativa foi desenvolvida para mulheres cientistas que são mães. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro considera benefícios inéditos para 2 grupos de pesquisadores por meio dos editais de apoio às cientistas mães e apoio aos cientistas com deficiência. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, traz uma novidade para as mulheres que são mães e para qualquer pessoa portadora de deficiência e que deseja dar sequência ao trabalho de pesquisa. É que serão concedidos benefícios inéditos para ambos os grupos de pesquisadores. A entidade vinculada ao governo estadual vai ofertar bolsas por meio dos editais Apoio às Cientistas Mães e Apoio aos Cientistas com Deficiência. Os 2 editais serão lançados em 2024. A primeira chamada, a ser aberta no início do próximo ano, será destinada a pesquisadores que se tornaram mães nos últimos 6 meses e que possuem um vínculo com instituições de ciência e tecnologia sediadas aqui no Rio de Janeiro. Esse critério também inclui casos de adoção e serão contempladas ao menos 21 propostas de pesquisa abrangendo diversas áreas do conhecimento. Já a chamada Apoio aos Cientistas com Deficiência terá como foco projetos apresentados por pesquisadores com título de doutor que sejam docentes ou técnicos administrativos em instituições de ensino e pesquisa sediadas também aqui no Rio de Janeiro. E para se habilitar, os candidatos devem possuir condição de deficiência congênita ou adquirida. A Agência Nacional de Telecomunicações disponibilizou a internet 5G para mais 623 municípios. Agora, 3.079 cidades passam a ter a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização. Isso atende a 172 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 81% da população do Brasil. A Anatel destaca que em junho do ano que vem, o Brasil terá 3.678 municípios liberados para a tecnologia. 3 avenidas da Grande São Paulo ganharam hoje a chamada faixa azul, destinada ao tráfego exclusivo de motociclistas. A estrutura chegou à famosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul da capital. A sinalização no asfalto totalizou quase 10 quilômetros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, circulam mais de 8.000 motos por dia neste trecho. As faixas também foram entregues hoje nas avenidas Luiz Dumont Vilares e na Zacnac, ambas na zona norte de São Paulo. São quase 20.000 motos que circulam diariamente por essas avenidas. De acordo com a Prefeitura, são mais de 60 quilômetros da faixa exclusiva para motos. E a meta é chegar aos 200 quilômetros até o final do ano que vem. Ainda segundo a Prefeitura, o número de mortes nas vias onde a medida foi implementada caiu e, por isso, continuarão com o trabalho. E veja a seguir.
O hospital em Mato Grosso do Sul é o primeiro do país a receber a certificação rumo ao lixo zero. E veja também, campanha no cinema faz alerta para riscos do glaucoma, causa mais comum da cegueira definitiva. Quem for aos cinemas nos próximos dias vai assistir a um filme de 29 segundos com alerta sobre os riscos do glaucoma, causa mais comum da cegueira definitiva, e a importância da prevenção. A campanha da Sociedade Brasileira de Glaucoma será exibida em cinemas de 125 cidades brasileiras entre os dias 7 e 15 de dezembro. A ideia é conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos para evitar a cegueira causada pelo avanço da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Apesar disso, a doença ainda é pouco conhecida. Uma pesquisa realizada por oftalmologistas ligados à SBG, com um pouco mais de 1.600 indivíduos, mostrou que 90% deles ignoravam que já apresentavam sinais de risco do glaucoma. Estimativas do órgão indicam que cerca de 2,5 milhões de pessoas tenham a doença aqui no Brasil. No mundo, ainda de acordo com a entidade, há pelo menos 3.600.000 cegos, além de 4.100.000 indivíduos com deficiência visual de moderada a grave devido ao glaucoma. Eu conversei com um oftalmologista que explicou o que é a doença, como ela é desenvolvida e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. O glaucoma é caracterizado pela perda do campo visual, inicialmente de forma periférica e em fases avançadas, uma perda total da visão de forma irreversível. É uma doença provocada pelo aumento da pressão intraocular, que gera danos ao nervo óptico, o nervo que leva informação dos olhos até o cérebro. E se não controlada, essa perda vai ser irreversível e esses pacientes, muitas vezes jovens, vão ter sua visão e sua qualidade de vida alterada. Em relação ao desenvolvimento do glaucoma, a gente sabe que existem alguns fatores, como questão genética, familiar, idade, mas a principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão alta dos olhos. Só que como saber que a pressão está alta dos olhos? Só numa consulta com o seu médico oftalmologista de confiança. É por isso que nós sempre explicamos para a população que é importante uma consulta todo ano, uma vez por ano, com o seu médico oftalmologista. Lá vai ser o momento de fazer um check-up completo dos seus olhos e saber se a pressão está alta ou não e se os exames oftalmológicos estão normais. Então, fica aqui a dica. Cuide bem dos seus olhos. É isso aí. A Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 150.000 pessoas sejam impactadas com essa campanha que será realizada nos cinemas de todo o Brasil entre os dias 7 e 15 de dezembro. E a expectativa é que essas pessoas procurem o quanto antes um oftalmologista para realizar a prevenção ou até mesmo dar início a um tratamento contra o glaucoma. De forma rápida e prática, sem sangue e sem agulha, um novo método para fazer exames de glicose foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Colgate-Palmolive através de um biosensor eletroquímico que coleta amostras de saliva. Baseado em apitâmero, esse biosensor produz uma mudança eletroquímica mensurável quando um pedaço de DNA ou RNA especialmente projetado se liga ao alvo desejado. Os pesquisadores descobriram que os dispositivos retornavam resultados em 30 segundos. O Ministério da Saúde lançou hoje um assistente virtual no WhatsApp com informações oficiais sobre a vacinação. Uma ferramenta que, além de disponibilizar conteúdo sobre imunização, vai alertar também sobre as frequentes fake news sobre saúde. A pasta informou que a ferramenta faz parte do programa Saúde e Consciência, em foco na valorização da ciência e na disseminação de informações confiáveis, além de ações educativas e voltadas à responsabilização.
Por meio da plataforma, será possível acessar diversos tipos de conteúdo, como horário de funcionamento de unidade básica de saúde, bem como marcar consultas por meio do aplicativo Conect SUS. Para interagir com o novo canal, que é gratuito e funciona 24 horas, basta adicionar o número com o DDD 61 99381 8399 à lista de contatos do telefone. Depois será possível interagir pelo WhatsApp. Ao enviar a primeira mensagem, o usuário terá acesso a algumas opções para escolha, como vacinação com informações sobre campanhas, públicos-alvo e calendário das doses. Já a opção voltada ao combate à desinformação foi criada com o objetivo de desmentir fake news sobre vacinas. O Ministério acrescenta que há também uma seção com perguntas e respostas para quem quiser testar os conhecimentos. O programa Saúde Consciência faz parte da estratégia adotada pelo governo federal para, após um período de retrocesso, recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil, fortalecendo as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico. Um grupo de cientistas australianos está desenvolvendo a primeira vacina contra o Zika vírus. Sem causar qualquer tipo de dor, o imunizante dispensa o uso de agulhas ou seringas, dando vida a um adesivo indolor. Por enquanto, só foi testado com sucesso em camundongos, mas ainda precisará ser aprovado em humanos. O Hospital São Julião, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é o primeiro do país a receber a certificação Rumo ao Lixo Zero, prêmio contra o desperdício de resíduos. Uma cerimônia que marca o trabalho desenvolvido pelo Hospital São Julião, voltado à separação dos resíduos sólidos. A instituição é a primeira do país a receber a certificação Rumo ao Lixo Zero. A coleta seletiva no Hospital São Julião foi implementada há 9 anos. E desde o segundo ano nós vimos que os índices de desvio de aterro sanitário, ou seja, a efetividade da coleta seletiva era muito alta. Então, no ano passado, com o apoio da nova diretoria, nos animamos em procurar, em buscar no Instituto Lixo Zero essa certificação e conseguimos. E eu acho que é um ato inédito, maravilhoso, uma proeza que esse hospital conseguiu, com pouquíssimo recurso, com muito esforço, alcançar essa certificação. No início, o índice de desvio de resíduos sólidos que iam para o aterro sanitário era de 57%. Isso motivou o hospital a seguir no caminho da sustentabilidade. Em 2023, a destinação correta de resíduos sólidos atingiu 82%. Agora a meta é chegar a 90% para que o hospital se torne lixo zero. Você lida, vamos dizer, com vários tipos de desinfectantes radioativos, né? O lixo normal, o lixo de orgânico, né? E a gente reaproveita, com exceção dos infectantes radioativos, que isso vai para uma empresa para processar, o restante a gente reaproveita praticamente todo ele. A certificação foi entregue pelo Instituto Lixo Zero Brasil, que destaca a importância do trabalho desafiador realizado pelo hospital, que ainda tem ações voltadas à compostagem e ao reflorestamento. Eu arrisco a dizer que o São Julião chegou no mais alto índice de desvio de aterro do mundo, que é muito difícil um hospital ter essa eficiência na gestão de resíduos, uma vez que aqui a gente tem diversos contaminantes, infecto-perfurantes, nós temos diversos materiais que não podem ir para a reciclagem depois do uso. Fora isso, ele é uma referência no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com a cidade, com a ética que ele pratica, de cuidar dos pacientes, cuidar do corpo, cuidar do ambiente, cuidar da cidade que hospeda e contribuiu em todos esses anos para a sua evolução. Então, não gerando lixo, não enviando materiais para o aterro, não contribuindo para o problema, mas sim contribuindo para a solução.
Em um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, parar de fumar pode diminuir de 30% a 40% o risco de adquirir diabetes tipo 2. Que ótima notícia essa, viu, Beatriz? Muito. Porque é uma doença, o tipo 2, diabetes tipo 2, é uma doença metabólica crônica. É a mais comum entre os brasileiros portadores de diabetes. Dados recentes no Brasil apontaram que cerca de 10,2% da população possui diabetes. Dentre elas, 90% possui diabetes do tipo 2, que é quando o corpo desenvolve resistência à insulina. A doença pode ser causada devido a maus hábitos alimentícios e um estilo de vida sedentário. Em relatório conjunto, a OMS, parar de fumar pode trazer o benefício de reduzir em 40% os riscos de desenvolver diabetes do tipo 2, além de melhorar a saúde respiratória e expectativa de vida. Em um relatório conjunto, a OMS diz que parar de fumar pode trazer o benefício de reduzir em 40% os riscos de desenvolver diabetes do tipo 2, além de melhorar a saúde respiratória e expectativa de vida de quem tem o hábito de fumar. Também, segundo a OMS, o diabetes é a 9ª causadora de mortes no mundo, além de ser uma doença que pode ser evitada com pequenas mudanças no estilo de vida e melhorar certos hábitos, como prática de exercícios e erradicar o consumo de tabaco. A Polícia Federal prendeu preventivamente hoje um homem de nacionalidade portuguesa, suspeito de tráfico internacional de crianças no interior de São Paulo, suspeito de participar de um esquema que transportava recém-nascidos para o continente europeu. Na Operação Deverra, deflagrada na manhã de hoje, os agentes cumpriram 6 mandados judiciais, sendo 4 mandados de busca pessoal, 1 de busca e apreensão e mandado de prisão contra o português, que é alvo das investigações. Na última quinta-feira, dia 30 de novembro, o Ministério Público de São Paulo anunciou à PF o caso de um recém-nascido na cidade paulista de Valinhos, que foi abandonado pela mãe no hospital e registrado como filho deste português e que há menos de um mês registrou como sua filha outra bebê que nasceu no mesmo hospital. Durante a investigação, os policiais federais constataram que o homem havia utilizado documentação falsa para obter a guarda unilateral das crianças na Justiça Paulista, o que o autorizaria a deixar o Brasil com os bebês sem a presença da mãe. Os suspeitos envolvidos no esquema podem responder também pelos crimes de registro falso, promoção de ato destinado ao envio de crianças ou adolescentes para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com fito de obter lucro, entre outros delitos. As penas podem ultrapassar 18 anos de reclusão. E a seguir, Barra da Tijuca concretiza a maior venda imobiliária do século no Rio de Janeiro. E ainda, Raíssa Leal brilha e garante título da Liga Mundial de Skate de Rua com nota histórica. O Rio de Janeiro concretizou a maior venda imobiliária do século de um terreno na Barra da Tijuca no valor de 370 milhões de reais. Residir no Rio de Janeiro, perto das praias e tantos outros pontos turísticos da cidade maravilhosa, já foi o sonho de milhares de pessoas. E a análise do mercado imobiliário do Rio, conduzida pelo Sindicato da Habitação do Rio, a Secov, revela que o número de ofertas residenciais à venda teve um aumento aproximado de 16% de 2022 a 2023, ao compararmos os valores de maio de 2022 com os do mesmo período do ano seguinte. Isso causou um reposicionamento significativo, priorizando a locação residencial. O que entrou na lista das opções de compra foi um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no valor de 370 milhões de reais. Mas esse já foi arrematado e se tornou a maior transição imobiliária das últimas 2 décadas no Rio.
O espaço era o maior da região, sem nenhuma construção, e foi vendido pelas 5 filhas do banqueiro Aloísio Faria, fundador dos bancos Real e Alfa. Agora, o terreno está nas mãos das construtoras Tegra e São José. O terreno está na família desde 1989, quando Aloísio Faria o comprou com o plano de construir um hotel da rede Transamérica no local. Porém, a ideia não foi para frente. Nos primeiros 10 meses deste ano, os gastos da Previdência Social já superaram o total do ano passado. Um dos motivos foi o aumento do número de benefícios do INSS. De janeiro a outubro deste ano, a conta entre a arrecadação e os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social acumula gastos de 267 bilhões e meio de reais. Já no ano passado inteiro, o rombo foi de 261 bilhões e 200 milhões de reais. As informações se referem ao regime geral de previdência social, sistema voltado aos trabalhadores do setor privado, e constam no Boletim Estatístico da Previdência Social. Em algumas cidades da China, os carros de aplicativos não possuem motoristas e a entrega de comida é feita por drone. Toda essa praticidade aconteceu graças aos avanços tecnológicos de uma empresa de transporte particular e delivery. Ao andar pelas ruas das cidades de Pequim, Wuhan, Shenzhen e Chongqing, é normal encontrar veículos andando sem a presença de um motorista. E drones com pacotes de comida cruzando o céu das cidades viraram rotina. Tudo isso graças aos serviços da Apollo Go. Até o início desse mês, os chineses fizeram mais de 4 milhões de viagens nos veículos da companhia, que são todos elétricos. Segundo a empresa, os carros nunca causaram acidente. No máximo, foram atingidos por culpa de terceiros, mas não houve nenhuma colisão grave. O serviço oferecido pelo Apollo Go é semelhante ao Uber, só que sem motorista. Assim, para garantir que as pessoas estão entrando no carro certo, já que não tem para quem perguntar isso, o veículo mostra em um letreiro os 4 últimos algarismos do número de celular de quem solicitou a corrida, e só abre a porta quando o código enviado para o aparelho do cliente é digitado. O carro também conta com uma tela fixada atrás do banco do motorista, onde é possível acompanhar o trajeto e ver que o carro tem noção de todos os veículos que o rondam, faixas e semáforos. Os carros usam um nível mais sofisticado de inteligência artificial, que exige os chips mais avançados. Além disso, os veículos também usam dados das inúmeras câmeras do carro e dos semáforos da cidade, além de uma tecnologia ultra estratégica que emprega luz pulsada e laser para medir distância, velocidade e altitude de objetos, que também permite mapear ambientes a longa distância, ao contrário de câmeras. Tanto a China quanto os Estados Unidos usam essa tecnologia em drones e veículos militares para avaliar remotamente danos e detectar minas aquáticas. Shenzhen, uma das cidades onde o serviço mais se popularizou, conta com mais de 30 mil câmeras inteligentes espalhadas pelos cruzamentos da cidade. Além dessas câmeras, ainda existem outras milhares em prédios e casas. Com a ajuda da inteligência artificial, o cérebro digital dos dispositivos avalia dados do fluxo de veículos e ajusta o ritmo dos sinais verdes e vermelhos nos semáforos, o que reduz os congestionamentos. A cidade também administra a chamada economia de baixa altitude, que permite 3 milhões de voos de drones por ano em mais de 100 rotas pré-aprovadas para entrega de comida, remédio e até sangue para transfusão. Um vulcão localizado na ilha de Sumatra entrou em erupção no oeste da Indonésia. As cinzas lançadas chegaram a 3 quilômetros de altura e os alpinistas precisaram ser retirados às pressas. O Monte Marapi, com 2.891 metros de altura e cujo nome significa Montanha de Fogo, é o vulcão mais ativo da região. A erupção do Monte Marapi, localizada na ilha de Sumatra, começou às 2 horas e 54 minutos da tarde e até o momento não causou vítimas ou danos. As cinzas do vulcão, que permanecem em erupção, foram observadas até 3.000 metros acima de seu cume, afirmou a chefe do Centro Indonésio de Vulcanologia e Perigos Geológicos, Endra Gunawan. No sábado e na manhã de domingo,
Pelo menos 70 pessoas entraram na área indicada, segundo os registros, e 42 delas ainda não haviam sido localizadas no final do dia. O chefe da Agência de Proteção de Recursos Naturais do Oeste de Sumatra, Dian Indiatri, disse que as equipes estão retirando todos. Foram encontradas e evacuadas 28 pessoas. Equipes ainda continuam à procura das outras. O Monte Marapi, com 2.891 metros de altura e cujo nome significa Montanha de Fogo, é o vulcão mais ativo de Sumatra. A chuva de cinzas já chegou à cidade de Bukit Tinggi, a terceira maior de Sumatra, com uma população de mais de 100 mil habitantes. E com a proximidade do inverno no hemisfério norte, as ondas de frio já começaram a fazer efeito. Nesta segunda-feira, as temperaturas em partes da Sibéria chegaram a 50 graus Celsius negativos, à medida que uma nevasca recorde toma conta de Moscou. Na capital russa, as temperaturas estavam previstas para chegar a menos 18 graus no final desta semana. Por conta disso, pelo menos 54 voos foram adiados e outros 5 cancelados nos 3 maiores aeroportos de Moscou. Seja por uma seca extrema, uma forte onda de calor ou até mesmo tempestades cada vez mais fortes, de cada 10 brasileiros, 7 já vivenciaram um evento climático extremo. É o que mostra uma pesquisa inédita feita pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica a pedido do Instituto Polis. Entre os episódios sofridos mais citados pelos entrevistados estão as chuvas muito fortes com 20%, seca e escassez de água com a mesma porcentagem das chuvas, alagamentos, inundações e enchentes com 18%. 10% já sofreram com temperaturas extremas, 7% com apagão, ciclones e tempestades de vento, 6% e, por fim, queimadas e incêndios com 5%. Para realizar esse levantamento, o IPEC ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de julho deste ano. Para além desses dados preocupantes, a pesquisa mostrou ainda que as temperaturas extremas, ou seja, muito frio ou muito calor, são as ocorrências mais associadas pela população à crise climática. Em termos práticos, porém, a falta de água e a seca são os eventos que mais preocupam, sendo apontados por 34% dos respondentes. Ainda de acordo com a pesquisa, as apreensões variam de acordo com a classe e a cor dos entrevistados. Alagamentos, inundações e enchentes preocupam mais as classes D e E, sendo indicados por 25% dos entrevistados desse segmento, do que as classes A e B, com 19%. Para os pesquisadores que integram o Polis, as respostas também indicam que a população brasileira defende o investimento em fontes renováveis de energia para combater as mudanças climáticas. A pesquisa indica de forma inédita que existe uma tendência de custo político cada vez mais elevado se o caminho das decisões governamentais continuar sendo no investimento de fontes não renováveis. Isso porque os números do levantamento ainda mostraram que os brasileiros querem investimento prioritário em fontes renováveis e entendem essa decisão como fundamental para combater as mudanças climáticas. A pesquisa, encomendada pelo Instituto Polis, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança de 95%. As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela maioria das vagas de emprego criados neste ano. Um estudo do Sebrae mostrou que de quase 1.800.000 oportunidades, 71% saíram dessas categorias, cerca de 1.200.000 empregos. Para os especialistas, os números mostraram mais uma vez a força do pequeno negócio e sua importância para a economia do Brasil. O Palmeiras venceu o Fluminense e praticamente garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Somente uma combinação de resultados muito improvável será capaz de adiar o 12º título do Alviverde.
O torcedor palmeirense conta os minutos para poder soltar o grito de campeão da garganta. E nesse fim de semana, o Alviverde deu mais um passo rumo ao 12º título brasileiro ao vencer o Fluminense, atual campeão da América, por 1-0. O gol da vitória do Palmeiras foi marcado por Breno Lopes, que ainda teve outros 2 gols anulados pelo árbitro de vídeo em 2 lances polêmicos. Com mais um triunfo, o Palmeiras não precisa nem vencer o Cruzeiro na quarta-feira em Minas Gerais para levantar a taça. Basta um simples empate, ou até mesmo uma derrota, já que a equipe paulista não pode mais ser ultrapassada pelos seus concorrentes ao título em pontos, apenas no saldo de gols. Mas a vantagem palmeirense é muito grande em relação aos seus adversários, já que possui 8 gols a mais de saldo que o segundo colocado Atlético Mineiro e 16 gols a mais que o Flamengo. Portanto, os 2 clubes que ainda possuem chances matemáticas de título precisam aplicar goleadas históricas para serem campeões e ainda contar com a derrota do Palmeiras. Porém, como o futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas, ao que tudo indica, Abel Ferreira levantará mais uma taça nesta quarta-feira, para a alegria da família palmeirense espalhada pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. A fadinha do skate, Raíssa Leal, entrou para a história do esporte. Com notas altíssimas, ela brilhou e ganhou o bicampeonato da SLS, a principal liga de skate de rua do mundo. Com direito a uma nota 9, mais de 8.000 pessoas presentes no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, vibraram junto à garota. Somente uma outra nota igual já havia sido dada anteriormente para uma mulher, mas aconteceu em outra modalidade. No skate, os 9s não são tão constantes e quem consegue acaba entrando para o seleto grupo chamado Clube dos 9. Logo após o anúncio da nota, a fadinha se emocionou e caiu no choro. Com uma sequência de boas notas, Raíssa construiu uma vantagem tranquila. Ela soube administrar e, com sobras de vantagem, foi campeã do torneio. Parabéns, Raíssa! A luta contra o câncer uniu e encorajou um grupo de sobreviventes que passou a encarar diversos desafios radicais. Depois de escalar os Alpes, 10 alpinistas se preparam agora para alcançar o topo de um vulcão, localizado no pico mais alto do México. Ao vencer a maior batalha de suas vidas, eles mostram a lição de que viver é uma luta contínua. Jimena se prepara para escalar de muletas o Pico de Orizaba. Com 5.610 metros, o vulcão é o pico mais alto do México. Jimena e alguns de seus colegas sobreviveram ao osteosarcoma, um câncer ósseo agressivo que afeta crianças e adolescentes. Tudo faz com que você esteja no momento presente. Você para de pensar em remédios, hospitais, problemas. Você concentra apenas em si. A verdade é que eu sinto que a montanha, mais do que um esporte, é uma terapia. Mathieu Dornier, o organizador da expedição, carrega as fotografias de Emily e Valérie, as 2 irmãs que morreram de leucemia. Picos da Esperança é um projeto que minha irmã iniciou há 30 anos. Quando ela estava doente e teve uma recaída pela segunda vez, meu pai lhe disse: quando você estiver em remissão, você fará o Mont Blanc. Ela estava em remissão e queria abrir o programa para jovens e nos últimos 30 anos, 20, 25 jovens têm feito o Mont Blanc e outros cumes em Chamonix. O que fizemos foi uma continuação do projeto aqui no México. O grupo montou o acampamento base a uma altitude de 4.900 metros, aos pés da geleira. Lá, eles dormem até 1h da manhã e começam novamente a jornada com os equipamentos de montanhismo. A 5.300 metros já é difícil de respirar e a inclinação atinge até 35 graus. Depois de 5 a 7 horas de caminhada na neve e no gelo, uma dezena de alpinistas finalmente chega à cratera e toca o cume após o nascer do sol. Muitos se emocionam. Eles sabem que essa é uma batalha vencida de uma luta que continua.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.